Olá, sou Cléia Dantas e hoje eu vou falar sobre a aula de ginástica localizada coreografada. É, Na verdade, me perguntaram, já fui questionado algumas vezes, por que que eu uso tanto música, me preocupo tanto com frase musical dentro da aula de ginástica localizada, quer dizer, não precisava tudo isso, né? Não tem coreografia, que nem aula de dança, aula de step, tem coreografia sim, tá? Eu gosto de usar a ginástica localizada com coreografia. Quando eu falo coreografia, são exercícios combinados que no final acabam formando uma coreografia de ginástica localizada, óbvio, ginástica localizada coreografada. Então, muitas pessoas, muitos profissionais da área não conhecem, acho que nunca trabalharam com esse tipo de ginástica, então não sabem do que se trata, né? E na verdade é o seguinte, a aula de ginástica localizada, lá atrás, quando começou lá pelos anos 60, sei lá, por aí, quando a gente começou com ginástica, as mulheres, na verdade, não tinham tantas opções, além do balé, além da yoga, o Pilates você não ouvia falar, fora sim, mas aqui no Brasil você não ouvia tanto. Era mais ligado à parte de dança mesmo. Você fazia uma aula de dança moderna, dança contemporânea e tal. Aí você já tinha, porque o Pilates influenciou muito nessas aulas de dança, né? A aula de dança moderna tem um embasamento todo no método Martha Graham, por exemplo, é todo embasado no Pilates. Então, a gente pode dizer assim que houve uma influência muito forte aí da dança, né? E o estímulo musical vem a partir daí, com aulas que pareciam mais aulas de alongamento, dificilmente se usava halter, um halter pequenininho de 1 quilo, meio quilo no máximo. Então eram aulas bem mais leves, mais devagar. E o nome da aula era ou ginástica feminina, ou era ginástica rítmica, enfim, não tinha ainda uma linha muito definida, né? Porque nós mulheres não tínhamos tantas opções mesmo. Você fazia dança, você fazia yoga, ou um pilates, que era difícil na época, você não tinha estúdios como hoje, você tem um monte de estúdios de pilates, excelentes profissionais circulando por aí, mas na época não. Então, a gente ficava mais pro lado da dança mesmo, né? A gente acabava fazendo aula de dança, mas às vezes com a intenção de fazer exercício. A intenção era fazer ginástica, mas eu acabava fazendo aula de dança numa academia que tinha uma dança específica que eu gostava, que eu conseguia acompanhar, então eu ia fazer essa aula para obter os resultados que hoje as pessoas procuram na ginástica mesmo, especificamente a ginástica, né? Então, a gente passou por tudo isso e nos anos 80, quando começou a aparecer, aliás, no final dos anos 70, começou a onda Jane Fonda, né? Aquela aula maravilhosa que ela dava na TV e tudo mais. E isso influiu muito aqui no Brasil também. E aí nós tivemos um boom destas aulas de ginástica localizada com música e coreografadas, tá? A gente teve esse boom na época da extinta TV Mulher, na Globo. E nessa época, quem comandava essa área de ginástica, eu fiz parte desse grupo, era a Ala Sherman, a pessoa que depois ela acabou trazendo a ginástica aeróbica para o Brasil, né? Foi ela quem mais divulgou, ela foi a árbitra principal, na época dos campeonatos e tudo mais. Ela teve uma influência muito forte, uma importância muito grande na ginástica aeróbica no Brasil. Então ela trouxe isso para a TV e aí sim a aula se difundiu, começou a divulgar bastante, aparecia, todo mundo queria fazer esse tipo de aula, os professores começaram a fazer curso com ela, e eu fiz parte desse grupo, cheguei a viajar com ela, inclusive, né, para a gente fazer workshops e cursos e tudo mais. E eram aulas temáticas, elas tinham sempre o estímulo da música e o estilo musical específico. Então, nós tínhamos mais de 30 aulas coreografadas, ginástica localizada, sendo que metade da aula, a primeira metade da aula, era feita em um ritmo específico, de um ritmo musical, e com movimentos que vinham da dança, inclusive, eram movimentos da dança,
que serviriam de aquecimento, era a parte aeróbica da época, né, que a gente fazia, ainda estava começando, não tinha os campeonatos de aeróbica mesmo, aquelas altas coreografias, ainda não tinha. Então a gente fazia os movimentos de dança nessa primeira parte da aula, e na segunda parte da aula eram os exercícios localizados, sempre coreografados, com música, tá? Música sempre. Terminava a música, terminava a sequência de exercícios, começava outra música, começava outra sequência de exercícios. E a curiosidade, que poucas pessoas sabem, essa primeira parte da aula, dessas mais de 30 aulas que nós tínhamos coreografadas, as professoras todas sabiam essa aula de cor, bonitinha, tinham assim a limpeza de movimentos, eram movimentos perfeitos, e as alunas aprendiam a fazer os movimentos com perfeição, com total limpeza, como você fazia na dança, né? Na dança a gente limpa os movimentos para uma coreografia. E na ginástica também era assim. A gente fazia tudo com muita limpeza de movimento, como a gente chama, né, na dança. Então os movimentos eram sempre perfeitos, tanto que essas mulheres que faziam aula na época, que hoje já são idosinhas e tal, né, todas na faixa de mais de 70, ou mais de 60, 70 anos, né? As pessoas que fizeram aula dessa época, elas conseguiram se manter com silhueta muito bonita. Elas conseguiram se manter não engordando. Você vê que na época elas faziam com disciplina essas aulas, né? É lógico que tem alimentação aí atrás, que conta muito, mas elas faziam essa aula, mantinham a flexibilidade, isso é muito importante, porque nosso programa de aulas, a gente tinha uma aula toda sexta-feira que era a aula de alongamento, que na verdade era uma aula de flexibilidade geral, né? Então, as aulas, na primeira parte da aula, que era a parte de aquecimento, mais a parte aeróbica, eu coloco entre aspas, né, porque era altos e baixos, não era aeróbica, aquela sequencial, né? Essa primeira parte era feita com ritmos específicos. Nós tínhamos aula de afro, nós tínhamos aulas de valsa, dança russa, polca, samba, frevo, enfim, a gente tinha todos os ritmos. Eram aulas espetaculares, não foi à toa que a Lacherva virou assim, a musa da ginástica, né, dos anos 80. 80 não, 70 ela já estava, né, mas nos anos 80 e 90 não tinha para ninguém. Era a melhor aula de ginástica do mundo, né, porque a gente conseguia, numa única aula, a gente conseguia trabalhar todas as qualidades físicas essenciais, com estímulo musical, e eram pessoas assim que faziam aula já há muito tempo e seguiam aquela rotina e elas não paravam de fazer. Foram anos, tinha aluna que estava 20 anos na academia, elas seguiram todo o processo de evolução das aulas, porque a gente ia, lógico, atualizando essas aulas, né? A gente sempre estava participando de workshops, fizemos curso fora do Brasil também. Então, na época da aeróbica, quando estourou a aeróbica, foi feito muito intercâmbio, né? Então, a gente tinha muitos workshops, trazíamos muito pessoal de fora para dar cursos aqui, não só na Academia da Ala Sherman, mas a gente tinha muitos cursos por aí, todo mundo, o pessoal da minha época, todos fizeram esses cursos, todos, porque nós tínhamos academias fantásticas, né? Honey Companhia Atlética, enfim, não vou fazer propaganda das academias aqui, mas as melhores, né? Então, a gente participou de tudo isso. Então, a evolução, hoje você tem, a evolução da ginástica aconteceu a partir daí, a partir da ginástica localizada, coreografada, que o pessoal chamava ainda de ginástica, estavam começando a chamar, ainda não, começando a chamar de ginástica aeróbica, que na verdade ainda não era bem a ginástica aeróbica, e depois, a partir daí, quando entrou de vez mesmo a ginástica aeróbica, aí foi quando explodiu no mundo todo, né? Aliás, para quem não sabe, nós temos vários atletas campeões mundiais de ginástica. Alguns nem moram mais no Brasil, fizeram carreira lá fora. Aqui no Brasil não está tão difundido aí, assim, parou um pouquinho, né? Diminuiu. Mas nós somos campeões mundiais de ginástica aeróbica. E é fantástico. Foi graças a tudo isso, né, essa evolução toda, né, que hoje a gente tem o padrão de atividade física, de profissionais que estão, assim, tem pessoas, colegas meus, eu sou uma delas, mas tem pessoas, assim, os fantásticos profissionais assim, da época, que estão aí na faixa dos 70 anos e estão dando aula. E estão dando aula em forma. É assim, é fantástico isso.
Então, para você que não conhece a ginástica, vai lá atrás para ver, porque nós tivemos influência lá atrás, nós tivemos influência desde a ginástica calistênica, né, a calistenia, que são os movimentos balanceados, sempre ritmados, né, até o Pilates. O Pilates exerceu uma influência na dança absurda, né? Martha Graham, que foi ela tem o método de balé moderno, né? Dança moderna, ela fazia aula com Pilates, então tem toda uma influência aí atrás, né? Então a gente não está, tudo que se faz hoje tem influência lá de trás. E nos anos 70, 80, apareceu a ginástica localizada e ela não sai, né? Porque você pode mudar o nome, você até muda o nome da atividade, mas ela continua sendo a ginástica localizada. E se você der uma geral, for nas academias, você vai ver que a aula de ginástica localizada ainda tem muitos adeptos, né? Ainda tem muitos adeptos. Eu dou aula de ginástica localizada e dou aula de ginástica localizada coreografada, né? Eu mantenho ainda essa linha de trabalho. E é muito legal, porque tem estímulo musical, você trabalha de tudo um pouco, né? E trabalha com cargas um pouco. Aqui em São Paulo a gente sempre trabalhou com cargas um pouco mais leves, né? No Rio já era conhecido, né? Aquelas aulas com aquela carga pesada, né? Mas sempre com música, aulas coletivas lotadas. Era muito legal. Então, para você que está começando, que você que não conhece, fica sabendo aí a dica de como que era a ginástica no Brasil, de uma forma geral, aí pelos anos 80, anos 90, porque nos anos 90, gente, todas as academias de São Paulo eram lotadas, aulas coletivas lotadas. Hoje existem muitos motivos, né, para não termos mais tudo isso, mas, de uma forma geral, a aula de ginástica localizada ainda é uma das queridinhas do público em geral, tá? E era isso, era só o recadinho que eu queria falar para vocês, que dar para vocês. Para o pessoal que acha estranho, às vezes, a gente dar aula com música coreografadinha e o exercício combinadinho um com o outro e tal, isso é um estímulo, é uma ferramenta. Você pode dar aula do jeito que você achar melhor, no seu estilo, mas eu trabalhei muito tempo com isso e eu sei dos resultados, de como o pessoal gosta e ainda gosta, porque a minha sala de ginástica, as pessoas gostam de fazer todo exercício combinado e tal, até porque você usa frase musical, você usa ritmo, né? Fica mais fácil para o aluno guardar a sequência de exercícios também. Ele entra na dança, entre aspas, a dança de ginástica, ele entra todo no clima, né, do exercício, e ele consegue aprender mais rápido, com esse estímulo da batida, né, o estímulo do ritmo, e a contagem, contar tudo na frase musical direitinho. Então é muito legal, é muito bacana. Eu adoro trabalhar com isso, sou suspeita para falar, né? Mas é só uma dica para vocês, tá bom? Ginástica localizada, tudo de bom, tá? E olha, não se esquece de inscrever no canal, né, gente? Vamos lá, vamos aumentar esse canal, vamos crescer, me ajuda a crescer o canal e obrigada para quem se inscreveu já, tá? Curte, compartilha e agradeço a todos vocês. Obrigada. Tchau.